nome é Alessandra Nirvan, eu moro na Índia e hoje eu vou contar para vocês como é que eu tirei a minha carteira de motorista na Índia. Gente, finalmente, depois de 8 anos morando aqui na Índia, eu tomei vergonha na cara para fazer a minha carteira de motorista. Tô bem feliz. Já era para eu ter feito isso há muito tempo, mas por várias questões eu ainda não fiz, mas hoje eu tô aqui e eu vou mostrar um pouquinho do processo para vocês. Eu vou começar então contando para vocês quanto é que eu gastei para tirar minha carteira de motorista, né? O valor em rúpias foram 10.000 rúpias. E o que está incluído nessas 10.000 rúpias? Está incluído as 20 aulas com o carro da autoescola, com o motorista, o instrutor da autoescola junto comigo. E no valor está incluso tudo que eu precisei, toda a documentação necessária para fazer a carteira. Então o valor total foram 10.000 rúpias, mas esse valor poderia ser um pouco mais baixo, dependendo do carro que eu escolhi para fazer as aulas, dependendo do número de aulas, também eu poderia ter escolhido menos aulas. Ah, mais uma informação que eu esqueci. Eu estou fazendo a carteira de carro e de moto. Porque assim, eu já sou motorista, né? No Brasil eu sei dirigir, dirijo muito bem, inclusive. Agora, moto eu nunca dirigi. A primeira vez que eu experimentei dirigir uma moto, eu caí. Mas eu falei pro meu marido, eu quero dirigir moto porque aqui as mulheres usam muita moto. Porque, assim, para você usar o carro no dia a dia é complicado, porque como aqui na Índia tem muita gente, muito trânsito, difícil encontrar lugar para estacionar. As pessoas usam muito moto, scooter, então é muito fácil, né? Muito fácil para se locomover. Eu uso bastante bicicleta também, mas para ir para lugares mais longes é mais complicado. Então eu vou aprender a dirigir a moto também. E aí vocês vão ver como é que vai ser. Hoje foi meu primeiro dia de aula e eu tô super frustrada. Odiei. O professor foi super grosso. Eu falei que eu sabia dirigir, eu só quero saber trocar as marchas. Ele não me deixou trocar a marcha. Ele só me deixou tocar no acelerador e ficou pegando no volante o tempo inteiro. Eu não consegui dirigir. A única coisa que eu fiz foi apertar o acelerador. Até a marcha ele ficou trocando. Agora ele tá me levando pra casa. Eu dirigi 10 minutos, eu paguei por meia hora. E agora ele tá me levando pra casa. E eu tô no banco de trás. Bom, então as minhas aulas foram todas pela manhã, então 10 para 7 da manhã, por aí, era o horário que o instrutor ele vinha até minha casa, ele me buscava e no meio do caminho ele ia coletando as outras pessoas também, porque eu fazia aula com outras pessoas, então a gente fazia um circuito relativamente grande, era eu dirigindo e outras pessoas. Quando completava os meus 5 quilômetros, as outras pessoas começavam a dirigir também e depois ele me trazia para casa. Ó, o meu carro ali da autoescola. Hoje foi a minha segunda aula. Eu também estou me sentindo um pouco frustrada porque eles não deixam a gente usar o freio e não deixam a gente trocar a marcha. Eu só posso usar o acelerador e eu posso encostar no volante, mas ele fica com a mão no volante o tempo inteiro. Gente, eu tô com essa cara porque é 7 horas da manhã, né? Muito cedo. Cara de sono, né? Hoje eu perguntei pra... eles trocaram o meu professor, porque o primeiro professor não deu certo, gente. Ele era muito grosso. Aí eu perguntei pra ele quando que eu vou começar a trocar as marchas, porque é isso que importa pra mim, né? O que adianta eu ficar andando com esse carro sem só pisando no acelerador? Aí ele falou que depois de 3 ou 4 aulas eu vou poder trocar as marchas. Então tá, né? Fazer o quê? A gente tem que ir de acordo com as regras.
Aí outra coisa que eu esqueci de falar, a buzina. Eu só posso pisar no acelerador, encostar no volante e buzinar. Buzinar o tempo inteiro. Gente, tô aqui na escola de direção. Tem um aquário bonitinho aqui, né? Hoje eu fui fazer o meu exame médico para trazer e, por incrível que pareça, eu cheguei lá, a médica simplesmente perguntou a minha idade, me mandou um código no celular, eu recebi o código, ela falou, tá feito. Nem perguntou se eu tinha problema de saúde. Esse foi o exame médico. Aí hoje eu vim aqui trazer o exame médico. Meu marido tá ali sentado para terminar o processo. Já na primeira semana eu comecei a estudar para o teste teórico. Então, para esse teste teórico, eles me deram um pôster onde tem todas as placas de trânsito, sinais de trânsito e também as perguntas que eram feitas no teste. E também tinha o aplicativo do celular, que eu instalei no meu celular o aplicativo. E nesse aplicativo também eu tinha todas as placas, todas as perguntas e os simulados que a gente podia fazer para estudar bem para o teste teórico. Então aqui são as perguntas e respostas. Aqui os sinais de trânsito. Olha que interessante aqui, ó. O estacionamento para os auto-rickshaws, tem uma plaquinha com desenho do auto-rickshaw, acho interessante isso. Outra coisa interessante é o sinal com a mão, aqui ó, quando você quer virar para esquerda, você faz um sinal com a mão para a esquerda. Se você quer diminuir a velocidade do veículo, você faz um sinal com a mão assim. E todos aqui, ó, se você quer virar para a direita, se você quer parar o veículo, você tem todos os sinais que você faz com as mãos. Enfim, tem várias placas aqui interessantes e diferentes, né, do que a gente tem no Brasil. E aqui a gente tem o simulado, aqui ó, começo o exame e aqui eu respondo as perguntas, por exemplo, escolha uma aqui e aí ele vai contando o tempo. São 15 perguntas. Eu tô apertando qualquer botão, tá, gente? Para ser rapidinho. Aí no final ele te dá a nota. Aqui eu reprovei, aqui tá escrito fail. Eu reprovei porque com certeza eu não fiz nada certo, né? Porque eu não tava vendo o que eu tava apertando. Mas é interessante pra gente ver, testar os nossos conhecimentos. E aí chegou o dia da prova, eu mostrei para vocês o local do dia da prova, mas eu não consegui gravar tudo, porque aqui em relação a esses testes e carteira de motorista, eles não deixam gravar nada mesmo. O teste foi super simples, eu tinha estudado muito para esse teste, foram 15 perguntas, tudo online, a gente fez no computador, né? Eu fiz no computador lá do governo, eles têm o lugar com vários computadores para as pessoas fazerem a prova, e de 15 perguntas eu precisava acertar 5. Então, a partir da 5ª pergunta que eu acertei, eles já finalizaram o meu teste e eu passei no teste teórico. Em relação à minha documentação, né, por eu ser uma estrangeira, a documentação necessária para fazer a minha carteira de motorista foi
o meu Aadhaar Card, que é uma espécie de documento de identidade aqui da Índia, o meu PAN Card, que também é uma espécie de CPF que nós temos aqui na Índia, o meu passaporte e o meu comprovante de endereço aqui da Índia. Bom, e as minhas aulas, como vocês viram aí um pouquinho, elas foram tanto quanto frustrantes para mim. Eu não estava feliz em nenhum dia que eu estava fazendo as minhas aulas de direção, porque aqui na Índia o professor, o instrutor, ele não deixa a gente dirigir. Então eles colocam, como eles têm do lado deles, eles têm o pedal, então eles ficam no pedal o tempo inteiro. Ele fica apertando no freio, ele fica colocando o acelerador, ele faz tudo. Bom, isso foi comigo, né, gente? Pode ser que outras pessoas que vão fazer esse teste em outras cidades, pode ser que seja diferente. Mas a minha experiência foi essa. O meu professor não me deixava dirigir. Ele colocava marcha ré, ele ficava com a mão no meu volante, né? O tempo inteiro ele ficava colocando o carro mais para a direita, mais para a esquerda, então o tempo todo. Então foi muito estranho para mim. Eu queria muito fazer as aulas pela questão da marcha, né? Porque no Brasil a marcha é do nosso lado direito e aqui na Índia a marcha é do lado esquerdo. Então eu precisava muito praticar o lado esquerdo para trocar de marcha. Mas na primeira aula, na primeira semana, inclusive, a minha aula foi só apertar o acelerador, só. E a buzina. Acelerador, buzina. O professor que trocava as marchas. E aqui na Índia eu não tive essa questão de praticar, por exemplo, a baliza. Não tem baliza. Baliza? Pra que baliza? Aqui na Índia ninguém estaciona. Tem baliza, mas ninguém faz. As pessoas não fazem a baliza. O Johnny vai contar a história da baliza. Conta, Johnny. Esses dias aqui na frente de casa tinha 2 carros assim, né? Aí no meio tinha um espaço. O cara pegou e deixou o carro assim, meio torto. E largou. Saiu e foi. Largou. Ele tinha um carro aqui e um carro aqui. Então tinha o espaço no meio que ele poderia fazer a baliza e estacionar corretamente. Mas ele simplesmente entrou na diagonal e largou o carro lá. E o carro ficou no meio da rua. Quase. Na diagonal. Então é assim que funciona aqui a baliza. Pode ser que nas cidades grandes eles façam baliza, gente, mas aqui não tem. E aqui geralmente os carros ficam todos na diagonal quando estão estacionados mesmo. As pessoas não colocam o carro um atrás do outro bonitinho. E hoje eu tô aqui aprendendo a minha primeira aula de moto, scooter, né? Que na verdade não é uma aula. Meu esposo tá me ensinando hoje, porque na autoescola eles não ensinam moto, porque eles acham que todo mundo já sabe. Why they don't teach in the school? Because anyone who learns cycle, they can drive this. Ah, tá. Então eles não ensinam porque qualquer um que dirige bicicleta consegue dirigir a moto. E eu tô fazendo a carteira para carro e para moto. Então, a moça da autoescola falou que eu não preciso aprender a moto. Mas o meu marido, ele quer que eu aprenda para eu saber, né? Porque no dia do teste não vai ter teste de moto. Quer dizer, você tem carteira de moto, mas você não precisa fazer teste. Então, eu vou dar mais umas voltas aqui. Eu já dei uma volta. Parece que tá tudo certo. Essa moto aqui é elétrica, essa scooter aqui é elétrica. Então, vamos acompanhar aqui como é que eu vou me sair. Liguei. Tá ligado. Agora, tchau, tchau.
saí? E aí, como é que eu me saí? Só parei no lugar errado, né? Mas tá tudo certo. Good or not good? Good. Yeah, at the last moment you were scared. You don't know how to apply brake, but it will take time. Eu tô aprendendo, é primeiro dia. Então tá, né? Vou lá de novo. Bye. Mas teve um lado bom de fazer as aulas. O meu professor, ele estava me elogiando para uma aluna, falando que eu dirijo muito bem. Muito obrigada. Isso aí eu gostei. E no dia do meu teste prático, que vocês vão ver aí o Bhavesh tentando gravar para vocês o vídeo lá, o guarda parou ele. Então, agora oficialmente eu estou dirigindo. Eu estou saindo do Detran indiano, digamos assim, né? Do Departamento de Trânsito, dirigindo. Porque aqui a gente não precisa esperar a carteira chegar para dirigir. Eles mandam uma mensagem no celular dizendo que eu passei, tem lá o número, que minha carteira vai chegar em casa em um mês. E só com esse print que eu vou dar dessa mensagem já é o suficiente para o guarda não me prender se eu tiver sem carteira. É assim, simples. Eu queria ter gravado lá dentro, mas não deu certo porque eles não deixaram. Então, como é que foi o meu teste? O meu teste foi assim. O instrutor, ele estava comigo e ele colocou a marcha ré para mim. Quer dizer, eu não precisei colocar a marcha ré. E aquele circuito, que foi o circuito do teste, eu só fui com a primeira marcha. O meu teste foi só de primeira marcha. E foi isso o meu teste. Tipo, dei a voltinha no circuito, que era muito pequenininho. E ele mandou colocar o carro de volta. Eu coloquei o carro, aí ele mandou eu ir lá falar com o guarda, que estava com o meu documento. E acabou. Esse foi o meu teste. Now she is our official driver. Sim, agora eu sou oficial. Como é que é? Agora eu sou a... Então, mostrando. Eu have to show this. Ó, gente, eu não consigo não ligar esse negócio. É que no Brasil é aqui o pisca, né? E aqui na Índia, aqui é o limpador do para-brisa, então eu confundo. E olha que eu já tenho carteira. Mas é isso aí. Estou habilitada. Amanhã, não, depois de amanhã, a gente já vai fazer uma viagem. E quem é a motorista? Eu. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por assistir e namastê. Bye. 6h30 depois. Tô dirigindo na Índia. Estou me acostumando com o trânsito e acabou de me acontecer agora. Uma árvore no meio da rua. Tava indo com o carro, uma árvore no meio da rua. Daí eu falei, Johnny, uma árvore no meio da rua. Passou a árvore, um carro vindo na minha direção na contramão. Eu, Johnny, o carro na contramão. Desviei do carro na contramão. Um cara de bicicleta na minha frente, do nada. Meu Deus, o que é isso? Isso é Índia. Eu já tô acostumado.